noite a todos que estão aqui presentes e a todos que estão assistindo em casa através da Casa Espírita no online. Bom, pessoal, a maioria que já me conhece, mas vou me apresentar para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Meu nome é Cida, sou trabalhadora voluntária aqui da casa e mais uma vez estaremos juntos para pensarmos, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Então, nesse momento, vamos tranquilizando todo o nosso ser, deixando do lado de fora toda angústia, medo, toda a negatividade que possa existir em nós. E vamos deixando fluir a paz do Mestre e o amor divino. E todos juntos, vamos orando para que essa oração possa chegar até o Pai em forma de toda a positividade que temos e retornar até nós em forma de bênçãos e de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todos os males, principalmente de cometê-los. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de mais uma parábola de Jesus. Talvez, acredito eu, que seja a menor parábola que ele tenha contado. Nós vamos falar sobre a parábola do fermento. Estava Jesus à beira de um lago e a multidão começou a juntar-se, como sempre faziam onde estava Jesus. Ele então se acomodou em um barco que estava ali ancorado e começou a falar ao público que ali estava, aquele povo, sobre o reino de Deus. Então ele comparou o reino de Deus nessa parábola. Ele disse: o reino de Deus se assemelha a uma mulher que está fazendo um pão. Ela divide essa massa que ela está preparando em 3 partes, para que uma possa fermentar, novamente ser juntada à massa e aquele pão possa crescer, se tornar leve, se tornar macio. E nesse ensinamento, por que Jesus escolhe falar sobre o pão, sobre a fermentação? Porque não havia um lar onde não se fizesse o pão, onde não houvesse o pão. Aliás, o pão ele é muito mais antigo do que Jesus. O pão ele está 3.700 anos antes de Cristo, ele já estava sendo usado. Foi encontrado o primeiro vestígio na Suíça e depois, por volta de 2.500 antes de Cristo, ele foi muito usado no Egito. No começo era um pão duro, porque não tinha como processar os grãos, então eles eram amassados na pedra. O pão era pesado, era duro, até que foi-se aos poucos tendo novos conhecimentos, né? E os egípcios, até hoje a gente fala que é um povo que tem um conhecimento além do que a gente pode explicar, né? Porque é um povo tão antigo e eles já tinham um conhecimento que nós temos agora. Muito do que nós sabemos hoje foi trazido lá dos egípcios, então dos gregos também, né? Mas os egípcios foram os primórdios, né? De tudo que a gente tem. Então nessa parábola, o que Jesus quer nos dizer? Ele vem nos explicar que o fermento para entrar no reino do céu está em tudo o que fizermos. Então nós, enquanto cristão, enquanto cristã, nós aqui, cada um de nós temos dentro de nós todo o preparo para fazer o pão. Jesus deixou lá atrás a receita. Ele deixou a receita detalhada do pão da vida, do pão que nos leva ao reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que é esse reino do que ele fala? É o reino de amor. Então ele fala de um reino onde nós precisamos aprender a deixar fluir do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma, como cada um queira chamar, deixar fluir tudo que há de bom. Ou seja, nós precisamos nos tornar cidadãos de bem. Cidadãos de bem que vamos sair por esse mundo afora, levando o que Jesus nos deixou, o que Jesus pregou.
Então isso é fermentar, é ter tudo que foi nos dado e fazer com que isso cresça. De que forma que isso vai crescer? Tudo que eu faço, alguém observa. Cada atitude tem alguém observando. E quando eu sou uma pessoa que eu só pratico bem, que eu só faço coisas boas, é claro que nem sempre 100%, né? De vez em quando a gente dá uma tropeçada, porque nós estamos aqui em evolução, mas se na maioria das vezes eu estou fazendo coisas boas, eu estou levando o bem, eu estou lutando por causas nobres. Por exemplo, imagina que maravilha o povo que lutou pela libertação dos escravos. Gente, aquele povo não teve medo, porque não era fácil lutar por essas causas. As pessoas que lutavam por essas causas eram perseguidas. Elas sabiam que elas podiam a qualquer hora sofrerem atentados, morrerem, muitas coisas negativas podiam acontecer. Mas mesmo assim, as pessoas que lutavam pela libertação dos escravos não desistiam. Não pensem vocês que foi a princesa Isabel em 13 de maio, que linda e maravilhosa, libertou os escravos. Houve uma luta muito grande, inclusive muita gente morreu em busca da libertação dos escravos por essa luta. Outras causas nobres que nós lutamos agora, uma delas é o feminicídio. Olha quanto tempo que demorou para a gente acordar, gente. Nós estamos em 2022 e só há pouco tempo que se começou a luta para que as mulheres se libertem de espancamento, de sofrimento, de humilhações. E tem um grupo que luta por isso. A mulher não está sozinha. E muita gente que às vezes denuncia, mesmo sabendo que ele pode sofrer, a luta pelo direito da criança. Lembra aquele menino do tambor que o homem escalou o muro, foi lá, chamou a polícia? Ele não teve medo, porque dá medo, gente, não é fácil. Você está lidando com pessoas que não estão bem da cabeça, porque para trocar uma pessoa uma criança, dentro de um tambor, a não sei quantos graus de calor, a pessoa não está bem, e a pessoa não teve medo. Ela escalou o muro, ela subiu, ela foi lá e ela salvou a criança. Então são pessoas que lutam pelo bem, são pessoas que estão fazendo aquilo que Jesus deixou, aquela massa lá atrás, aquela receita que Ele nos deixou, está sendo fermentada, está aumentando, está crescendo. E quantas outras coisas agora nós temos aí. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando, e eu fiquei assim, meu Deus, como conversar com a pessoa, como orientá-la sobre os migrantes que estão chegando, os refugiados que estão chegando no Brasil, que a gente viu aí no aeroporto esses dias. E aí o governo foi lá, colocou em hotéis, começou a dar alimento, começou a auxiliar. E eu vi uma pessoa falando assim, mas o governo não ajuda nem quem está aqui, vai ajudar quem vem de fora. Que bom que está ajudando quem vem de fora. Quem sabe daqui a pouco ele ajuda quem está aqui, está precisando também. Então a gente precisa ter mais amor, porque a pessoa que está ali, ela está fugindo de um sofrimento muito grande, ela está buscando ser amparada, e é isso que Jesus nos pede. Esse é o fermento para o nosso espírito, para que nós cresçamos, para que nós possamos evoluir. É fácil? Não é fácil, é difícil. A nossa evolução é passos lentos, é um passo aqui, outro ali, um pertinho do outro, e a gente vai caminhando. Mas a gente tem essas condições, porque, como eu comentei, o reino de Deus está dentro de nós, e é através do amor que a gente vai chegar nesse reino. Nós aqui na Casa Espírita não acreditamos em céu e inferno. Se nós acreditássemos em céu e inferno, nós não acreditaríamos num Deus justo, porque se Deus é Pai, se Deus não condena, se Deus é amor, se Ele nos perdoa de tudo que fazemos, então como é que Deus vai nos lançar no mármore do inferno, como o pessoal fala? Como é que Ele vai nos jogar no fogo do inferno e tantas outras coisas que o pessoal coloca? Então é complicado explicar Deus se a gente for acreditar nisso. Que Deus é esse? Que Pai é esse que vai jogar um filho para queimar eternamente no fogo do inferno? Nenhum ser humano merece isso. Então Deus coloca o seguinte: nós vamos evoluir e nós seremos o nosso céu ou o nosso inferno. Eu faço da minha vida aquilo que eu quero.
Então, eu levantei hoje de manhã, vamos supor, eu não estava bem, eu levantei com dor, eu levantei baixo astral, eu posso escolher continuar o dia inteiro reclamando daquela dor, eu posso escolher ficar o dia inteiro deprimida, ou eu posso escolher sorrir, ser feliz mesmo com a minha dor. A escolha é minha. Eu posso escolher sair de casa num dia bem frio, abrir a porta e ser feliz, ou eu posso escolher ficar encorujada embaixo de um cobertor, triste e reclamando: nossa, olha o dia lá fora, tá nublado, tá frio, tá garoando, tá chovendo. A escolha é minha. Eu faço as minhas escolhas. Como lá atrás Jesus nos deixou uma receita de como construir o pão da vida, de como entrar no reino de Deus através do nosso espírito, do nosso ser, Ele nos deixou uma receita, mas Ele não pode fazer o pão por nós. Somos nós que temos que pegar a receita, do jeitinho que Ele deixou, dividir a massa, fazer o fermento, amassar aquela massa. Não é fácil amassar pão, dá trabalho. Então nós temos que fazer. Jesus nos deu a receita, mas Jesus não vai fazer por nós. Nós teremos que buscar caminhos, nós teremos que buscar soluções para chegar a um pão fofo, leve e saborioso, bom de saborear. Então cabe somente a mim. Não adianta eu esperar a ajuda do outro. Se o outro vier me ajudar, que bom, que maravilha. Mas nem sempre eu vou ter pessoas dispostas a me auxiliar. Então eu tenho que caminhar sozinho. Porém eu tenho que lembrar que eu posso caminhar sozinho porque o outro não quer me auxiliar, mas eu preciso auxiliar o outro. Não é porque o outro não faz nada por mim que eu não vou fazer por ele, e nem cobrar. Eu faço bem para o próximo, eu falo: olha, fiz tanta coisa para aquela pessoa, depois ela foi ingrata comigo. Nunca faça nada esperando algo em troca, porque se você fizer de coração, você não está esperando nada em troca, você não vai se decepcionar em hipótese alguma. Eu só me decepciono se eu estiver esperando recompensa. Do contrário, não. E eu digo sempre o seguinte: enquanto ser humano, se for eu auxiliar, que privilégio Deus está me dando. Que privilégio eu poder auxiliar o outro quando o outro me procura. É o melhor que Deus pode dar para nós. O privilégio de ajudar o outro, o privilégio de estender a mão, o privilégio de abraçar, o privilégio de ser e não de ter. Porque nós pensamos muito hoje em dia nos bens materiais e a gente não pode às vezes perder um minuto. Hoje de manhã eu pedi folga no trabalho porque eu tinha uma consulta médica. Sorte que eu trabalho só à tarde. Pedi folga, estava tudo arrumadinho, folga, uma folga assim que foi um custo para conseguir. Eu só consegui porque era uma consulta médica. 9 horas da manhã a secretária da médica liga e falou: olha, a médica está doente e ela não pode vir. Mas eu fiquei tão brava. Eu peguei o celular, falei para a moça: mas olha, eu pedi folga hoje. Ela falou assim: mas a médica está doente. Aí eu falei assim: como é que eu vou brigar com alguém que está doente? Aí eu falei: bom, eu vou tentar outro jeito, eu vou tentar ligar para o trabalho, pedir se eles trocam a folga de hoje para segunda-feira que vem. E aí eu remarco para segunda-feira novamente. Então, de repente, é que nem eu falo, às vezes a gente precisa pensar primeiro. Ainda bem que eu não falei palavras pesadas, porque eu fiquei tão brava. Ainda bem que eu estava com o celular na mão, porque talvez se eu tivesse feito com a minha, eu tinha dado uma bronca, ficado brava. E o que você vai fazer? Todo mundo fica doente. Ninguém espera ficar doente. Então a gente às vezes precisa refletir antes de falar, antes de magoar alguém, antes de machucar. Porque quando eu fico nervosa, a primeira coisa que eu faço é dar patada nos outros. Então eu preciso pensar bem, preciso pensar no que fazer. Porque quando eu estou com raiva, eu machuco, eu magoo, eu desprezo,
não só o outro, mas a mim também. Porque na hora que passar a raiva e eu pensar no que eu fiz, aquilo vai me corroer de um jeito, vai me doer tanto, que eu vou falar, por que eu fiz aquilo? Por que eu não pensei antes de fazer o que eu estava fazendo? Tudo isso faz parte da fermentação do nosso espírito. Ser bom, ser paciente, ser corajoso. Muitas vezes a gente tem no nosso lar pessoas idosas, e pessoas idosas precisam de muita paciência, muita. E o bom é quando tem mais de uma pessoa ali, porque quando uma fica nervosa, a outra fala, não, calma, paciência. Aí a pessoa se acalma. Aí quando a outra fica, a outra fala, não, calma, paciência. Então tem sempre um para contornar. Agora quando tem uma pessoa sozinha para cuidar, fica mais difícil. Então muitas vezes eu moro vizinha de um idoso que precisa de auxílio. Então não custa eu tirar um tempinho todos os dias, ir na casa dessa pessoa e falar para a pessoa que está com ele, olha, vai descansar um pouquinho, vai dar uma volta, vai tomar um banho enquanto eu fico com essa pessoa para você. Isso é tão importante, gente. Vocês não sabem o quanto é importante para essa pessoa que está sozinha, cuidando de um idoso, não só de um idoso, mas de um idoso, de uma criança que às vezes tem alguma deficiência. Não é fácil para uma mãe, uma avó, um pai, alguém que cuida ali, uma tia, que cuida de uma criança com deficiência, estar 24 horas por dia com aquela criança com deficiência, porque ela exige de você 24 horas por dia. Então não custa eu, como amiga, falar, olha, você não quer tirar um dia de folga? Deixa a criança comigo, se você quiser eu vou na tua casa, eu cuido, para você poder sair, passear, vai dar uma volta, vai visitar um amigo. Gente, isso é uma coisa tão importante, não custa nada. Eu não preciso de um centavo para fazer isso. Eu só preciso me disponibilizar um dia, um sábado, se eu trabalho na semana, um sábado, um domingo. Vamos disponibilizar um sábado? Eu conheço uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, que ela morava vizinha de uma senhora que as filhas todas abandonaram. Abandonaram a senhora, o senhor que eram idosos, o homem, o senhor tinha um ferimento horrível nas pernas, a senhora era acamada e a filha tinha depressão profunda. Eles foram abandonados pela família. A vizinha, essa moça que era vizinha, essa jovem senhora, ela era casada, tinha filho para cuidar, mas todos os dias, ela chamava uma outra vizinha amiga, as duas iam até lá, elas faziam um curativo na perna do senhor, elas davam um banho na idosa e na moça que estava com depressão profunda, elas iam no posto de saúde, levavam assistente social lá, pegavam fraldas geriátricas, elas faziam tudo o que os filhos nunca fizeram. E elas não tinham obrigação nenhuma? Tinham sim, todos nós temos. A gente fala, não, elas não tinham sim, todos nós temos obrigações. Todos nós temos obrigações, porque todos nós somos cristãos, todos nós conhecemos a palavra divina, todos nós conhecemos Jesus. Eu acho que não tem um ser humano que esteja aqui dentro que não conheça os preceitos de Jesus. Inclusive a parábola do fermento, ela se encontra em duas partes da Bíblia. Ela está em Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21, e está de novo lá em Mateus, também capítulo 13, versículo 33. Ela também está no livro Fonte Viva, do Chico Xavier, no capítulo 76. Eu sou espírita há tantos anos, eu não conhecia essa parábola. Eu passei a conhecê-la quando falaram que eu ia fazer, eu fui estudar. E como é maravilhoso ler sobre isso. Quanta coisa boa essa pequena parábolazinha traz pra gente. Porque ela fala da nossa transformação, da transformação do ser, das transformações dos nossos pensamentos, das nossas ações. Porque não adianta eu ter fé e não ir a campo trabalhar, porque a fé sem ação, ela é morta. Eu preciso ter fé, mas eu preciso correr atrás. Então não adianta
eu ter fé. Eu estou doente, eu vou lá, eu faço promessa, eu me ajoelho, eu peço um milagre. O milagre não vai acontecer, porque o milagre somos nós. Então, como eu falei, se eu estou doente, eu estou mal, eu vou me levantar. Eu vi pessoas fazendo aqui nessa casa, fazendo tratamento de câncer e trabalhando aqui dentro. Fazia quimioterapia, ficava 2, 3 dias em casa e vinha trabalhar aqui. Ela está doente? Ela está com câncer, ela não está doente. Doente está aquele que fica lá em casa, morrendo antes da hora, chorando e sofrendo. Então, a minha fé, eu quero me curar, mas eu vou correr atrás, eu vou me animar, eu vou trabalhar, eu vou viver o restante de vida que eu tenho, que é tão precioso. Se Deus me deu mais 6 meses de vida, que eles sejam os 6 meses de vida melhores que eu já vivi. Se for 2, 3 meses, que sejam os 2, 3 meses de vida melhores que eu possa ter. E muito melhor que esses 2, 3, 4, 5, 6 meses de vida seja no trabalho do que seja morrendo em cima de uma cama. E o trabalho nos dá tanta força, vocês não imaginam como o trabalho edifica. Então, quando a gente fala que a fé sem obra é morta, tá aí. Eu preciso ter fé que eu vou levantar, que eu vou cumprir até o último dia que Jesus me deu aqui na terra, trabalhando. Jerônimo Mendonça foi um palestrante espírita. Ele foi ficando doente, ele foi perdendo os movimentos e ele ficou em uma cama. Ele dava palestras, as pessoas levavam ele amarrado na cama, numa maca, e ele dava as palestras até o último dia de vida. Chico Xavier trabalhou até o último dia de vida. Jesus, enquanto estava indo para a cruz, Jesus sabia que iria morrer, mas ali no trajeto, Jesus estava ainda pregando. Jesus estava bem vivo e é vivo até hoje, mas naquele momento ele sabia que ele ia morrer como corpo físico aqui na terra. Mas mesmo ali naquele trajeto, mesmo sendo espancado, sendo humilhado, Jesus continuava pregando a cada passo que ele dava. Então vamos fazer como Jesus. Vamos, como nessa parábola que ele falou, vamos deixar que todo esse pão da vida que existe dentro de nós, que todo o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, que ele possa ser um reino de amor, de paz, de prosperidade, que seja um reino de vida. Eu vou só ler um trechinho de Roberto Lota, como ele define essa parábola. Ele diz o seguinte: tal qual o pão que se transforma pelo fogo, o ser humano se burila por meio da reencarnação, escolhendo, sofrendo, amando e vivendo. Tudo isso lhe molda tanto o intelecto quanto o moral, fazendo com que suas escolhas atuais reflitam pensamentos mais nobres. Esse processo é fundamental para a construção do reino de Deus. E o reino de Deus existe, e existe dentro de cada ser que espera, e esse reino ele espera somente um momento da fermentação para alcançar todo o mundo. O que ele quer dizer com isso? Eu não tenho só que alcançar quem está aqui na casa espírita. Eu não tenho que alcançar somente a minha família que está no meu lar. Como um ser cristão, eu preciso, com as minhas atitudes, alcançar o mundo inteiro, trabalhando pela paz universal. Como eu comentei agora de pouco, como trabalharam lá pela libertação dos escravos. E hoje nós trabalhamos pela libertação da mulher que é espancada, pela libertação da criança que é torturada, pelos imigrantes que vêm de fora para o nosso país, pelos refugiados que estão fugindo de uma guerra, fugindo de uma política massacrada. Então, isso é modificar o mundo, é trabalhar por causas mundiais. Então, vamos fermentar a cada dia o nosso ser, para que possamos, como Jesus, ser o sal da terra, como Jesus, ser aquele que olha a todos com igualdade, com amor e justiça. E
que assim seja, e vamos novamente sentindo a presença do Mestre entre nós, elevando o nosso pensamento. E nesse instante, vamos juntar todas as nossas energias em uma imensa esfera e vamos levar essa esfera de energia em todos os pontos que se fizer necessário, embaixo de pontes, marquises, viadutos, em leitos de hospitais, em casas de repousos, em abrigo para crianças, em abrigos para menores infratores, nos presídios, em países que se encontram em guerra e também, é claro, nos países que se encontram em paz. Vamos levando essa energia imensa dentro de nossos lares, envolvendo todos os nossos entes queridos e retornando aqui, vamos envolvendo a cada um de nós na luz do Mestre. E vamos, nesse mês de setembro, envolver a todos aqueles que se encontram em depressão, para que eles se fortaleçam e tenham esperança e tenham fonte viva para quererem viver cada dia mais. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem em paz, que Jesus esteja com todos e boa noite, até a próxima.